Bem-vindos à Febre Mundial. Hoje falamos do Panamá, um país pequeno da América Central, conhecido em todo o mundo pelo seu canal que liga o Atlântico ao Pacífico e que vive agora um momento histórico no futebol, a sua segunda presença de sempre num campeonato do mundo. Conhecidos como os Canaleiros, em homenagem aos trabalhadores do famoso canal, os panamenhos estrearam-se em grandes palcos em 2018 e voltam agora, em 2026, com a experiência dessa primeira aventura e a vontade de mostrar que aquela não foi só sorte. Vamos conhecer a história desta seleção, o seu momento mais emocionante, os seus craques e o caminho até esta segunda fase final. O Panamá compete na CONCACAF, a Confederação da América do Norte Central, e em 2026 está colocado no Grupo L, ao lado da Inglaterra, da Croácia e do Ghana. De camisola vermelha com detalhes azuis e brancos, são conhecidos como os Canaleiros. É uma seleção que, ao longo dos anos, construiu uma reputação de equipa muito difícil de bater, organizada defensivamente e com jogadores físicos e combativos. No papel, o Panamá parte como um dos adversários mais acessíveis do grupo, juntamente com o Ghana, mas é precisamente este tipo de seleções que costuma surpreender nas fases iniciais dos mundiais, especialmente quando joga sem pressão e com união de equipa. Antes de 2018, o Panamá tinha tentado, sem sucesso, chegar a um campeonato do mundo por 10 vezes consecutivas. Década após década, o sonho escapava sempre, muitas vezes por pormenores, decisões controversas ou resultados de última hora noutros jogos da zona da CONCACAF. Essa longa espera transformou a qualificação para o Mundial numa autêntica obsessão nacional, um objetivo que parecia, para muitos, impossível de alcançar para um país do tamanho do Panamá. Cada nova tentativa falhada deixava cicatrizes, mas também alimentava a esperança de que, um dia, a história seria diferente. Foi essa fome acumulada ao longo de gerações que tornou o momento da qualificação, quando finalmente chegou, ainda mais especial para todo o país. Em outubro de 2017, o Panamá venceu a Costa Rica num jogo decisivo da última jornada da qualificação para o Mundial de 2018 e, com a ajuda de resultados noutros jogos, garantiu pela primeira vez na história a presença numa fase final. O momento do golo decisivo gerou cenas de festa popular em todo o país, ruas paradas, escolas e empresas a celebrar, multidões nas ruas das principais cidades. Foi descrito como um dos dias mais felizes da história recente do Panamá, comparável a uma celebração nacional. Aquele golo não foi apenas um resultado desportivo, foi o culminar de décadas de espera, sacrifício e crença de uma geração inteira de futebolistas e adeptos. Na sua estreia em 2018, na Rússia, o Panamá foi colocado num grupo muito difícil, ao lado da Bélgica, de uma das melhores gerações da sua história, da Inglaterra e da Tunísia. O resultado desportivo foi duro, 3 derrotas em 3 jogos e o último lugar do grupo. Mas o resultado em campo era, de certa forma, secundário. Para o Panamá, simplesmente estar ali, competir contra gigantes do futebol mundial, já era uma vitória em si mesma. A seleção representou o país com orgulho, mostrando uma equipa lutadora, organizada e que nunca desistiu, mesmo perante adversários de qualidade muito superior. Apesar da derrota, há um momento da estreia panamenha que ficou gravado para sempre na história do país. No jogo frente à Inglaterra, que acabou por terminar com goleada de 6-1 para os ingleses, o defesa Flip Bale, com 37 anos, marcou o primeiro golo de sempre do Panamá num campeonato do mundo. A festa, tanto no estádio como em todo o país, foi indescritível, jogadores em lágrimas, adeptos a celebrar como se fosse um título, e Bale a tornar-se instantaneamente uma lenda nacional. Foi o único golo marcado pelo Panamá naquela edição, mas para um país que esperou tanto tempo para chegar ali, aquele golo valeu por uma conquista. Vamos aos números. Como o Panamá só disputou uma fase final antes de 2026, o seu registro é ainda muito reduzido. 3 jogos, 3 derrotas e apenas um gol marcado, precisamente o de Flip Bale frente à Inglaterra, que continua a ser o melhor marcador de sempre da seleção em mundiais. Para 2026, o Panamá garantiu o apuramento ao terminar em primeiro lugar no seu grupo da terceira ronda da qualificação da CONCACAF, ficando invicto ao longo de 6 jogos e terminando à frente de seleções como Suriname, a Guatemala e El Salvador. Foi uma campanha sólida que confirma que a presença em 2018 não foi um acidente isolado.
O Panamá chega a 2026 com o capitão Aníbal Goda a liderar o grupo, o jogador com mais internacionalizações de sempre pela seleção, um verdadeiro símbolo de continuidade entre a geração de 2018 e a atual. No ataque, destaque para Ismael Dias, avançado que se destacou ao longo da qualificação, e para Cecílio Waterman, autor de um golo histórico frente aos Estados Unidos que ajudou a encaminhar o apuramento. No meio-campo, Adalberto Carrasquilla é o motor criativo da equipa, enquanto na defesa Fidel Escobar, que já esteve presente em 2018, traz experiência internacional. É um plantel equilibrado, com uma mistura de veteranos e jogadores em ascensão. O estilo do Panamá é claro: organização defensiva, intensidade física e muita disciplina tática. Não é uma seleção que procure dominar a posse de bola contra adversários mais fortes, mas sim uma equipa que se fecha bem, dificulta espaços e procura aproveitar os momentos em que o adversário baixa a guarda. Esta abordagem pragmática permitiu ao Panamá ser competitivo na qualificação da CONCACAF, uma zona com seleções fisicamente fortes e jogos muito disputados. Para 2026, espera-se que o Panamá mantenha esta filosofia, ser uma equipa incómoda, difícil de bater, que não vai facilitar a vida a nenhum dos adversários do Grupo L, por mais favoritos que sejam no papel. O futebol no Panamá tem vindo a crescer de forma consistente nas últimas 2 décadas. Cada vez mais jovens jogadores panamenhos saem do país para representar clubes em ligas mais fortes, sobretudo nos Estados Unidos, no México e em alguns países europeus, ganhando experiência que depois trazem para a seleção. Esta segunda presença no Mundial é vista internamente como uma confirmação de que 2018 não foi um acaso, mas sim o início de uma nova era para o futebol panamenho. Há uma geração mais preparada, mais experiente internacionalmente e com a confiança de quem já sabe o que é competir neste palco, mesmo que ainda à procura da primeira vitória e do primeiro ponto da história em fases finais. E o que espera o Panamá em 2026? No Grupo L, o calendário reserva primeiro um confronto com o Ghana, em Toronto, no dia 17 de junho, considerado por muitos o jogo mais equilibrado e decisivo para as ambições panamenhas. Segue-se o jogo com a Croácia, também em Toronto, no dia 23 de junho, e por fim o encontro com a Inglaterra, na zona de Nova Iorque, a fechar a fase de grupos a 27 de junho. Vencer o Ghana seria um resultado histórico e abriria a porta a algo que o Panamá nunca conseguiu: o primeiro ponto e, quem sabe, a primeira vitória da sua história em campeonatos do mundo. Então, o que esperar do Panamá em 2026? O grande objetivo, mais do que passar a fase de grupos, é conquistar o primeiro ponto e a primeira vitória da história em mundiais, algo que escapou à seleção em 2018. Com Goda a liderar e uma geração mais experiente, os canaleiros querem mostrar que aquela primeira presença foi apenas o começo de uma nova era para o futebol panamenho. Achas que o Panamá consegue finalmente somar o seu primeiro ponto no Mundial em 2026? Deixa o teu prognóstico nos comentários. E subscreva a Febre Mundial. Temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!